Então, gravando agora a nossa live de sintonização com a egrégora dos mestres dos registros acásticos, a nossa live com o grupo Terapeuta Infinity número 2. Então, nós vamos fazer o procedimento de alguns tira-dúvidas e também o procedimento da sintonização. Temos a colega que vai fazer a pergunta. Uma pergunta é a Sandra, né, Sandra? Pode perguntar, por Certo. favor. Então, o que eu gostava de perguntar, Simone, é como é que nós temos a percepção, ou como é que nós podemos identificar as imagens ou os sons, ou o que quer que seja, como é que nós podemos interpretar? Como é que eu posso olhar, como é que eu posso, até mesmo se o cliente... Eu estive a ver umas aulas em que a Simone dava a indicação que nós devíamos, até mesmo junto do cliente, explicar-lhe o que é que as coisas significam, ou poder orientar a pessoa, mas se eu própria não sei para mim, não é? Como é que eu vou ajudar a pessoa a identificar e a explicar-lhe o que é que aquilo significa? Você vai começar utilizando a sua própria percepção. Você hoje vai fazer a sintonização e vai fazer sua leitura e já vai ter um contato maior, né, com a sua leitura. Ou você, terapeuta, utiliza a sua percepção. De repente, a interpretação do cliente, ele vai ter uma interpretação mais vaga e você, com seus registros abertos, a sua percepção fica aumentada, sua visão de mundo, ela fica mais completa, né? Você fica com um entendimento maior, você passa a receber, inclusive, informações das regiões sutis, informações que os mestres te enviam. Você estando com seus registros abertos, você está ali como uma antena receptora, pronta a receber tanto o seu quanto o do seu cliente, certo? É por Ok. isso que essa terapia ela requer uma sintonização, porque você estando sintonizado, você está conectado com aquela frequência de informações. E são essas informações que vão servir tanto para você quanto para o seu cliente. Conforme você vai praticando o seu treino, você vai perceber que sua percepção estará aumentada cada vez mais. Eu tenho relatos de alunos que depois que fizeram sua própria leitura e começaram a treinar mais, inclusive treinando aquelas meditações que eu coloquei lá, ou até outras, você pode procurar outras mais, não ficar preso só nessas meditações que eu coloquei, acho que 2 ou 3. Procure outras mais, meditações que auxiliem na abertura da percepção do chakra frontal, né? Ativação da pineal. Por quê? Porque aí a sua percepção cresce cada vez mais. E com isso você vai ter condições, né? Para orientar seu cliente. A partir de hoje, por exemplo, você fazendo a sua leitura, você vai perceber como o passo a passo é simples, é fácil e que você não tem como você, muitas vezes a pessoa comenta para mim, um aluno, que não tem como traduzir em palavras, muitas vezes, simplesmente é um sentir. Você vai orientar o seu cliente, que ele poderá sentir emoções, sensações, ele pode sentir a abertura do chakra cardíaco, ele pode sentir o chakra cardíaco esquentando, tem muitos relatos, esquentar na base da coluna, pulsar, né? Sim, mas Rosimei está como é que eu fazendo. posso justificar à pessoa, por exemplo, não é? Ela diz-me, olha, por exemplo, sei lá, Sandra, senti um calor muito grande na base da coluna, o que é que isto significa? Não Ela está sei. recebendo downloads energéticos, ela está recebendo alinhamento de situações que ela precisa receber, os chakras dela estão se alinhando, né? Consequentemente, alinhando todos os seus corpos sutis, suas células, tudo se alinhando e entrando numa frequência de saúde, numa frequência de bem-estar, numa frequência de cura, de alinhamento daquilo que estava trabalhando errado, por exemplo, na vida dela energeticamente, certo? Cada um tem um modo de sentir diferente, cada um tem um modo de ver e sentir diferente. Então, alguns podem passar a ouvir, podem ouvir alguma coisa na leitura de registros. Eu tenho um relato de uma aluna que no dia seguinte à sintonização, bom, no dia da sintonização, ela comentou que não recebeu resposta. Às vezes pode não receber a resposta, pode só sentir um calor, sentir um formigamento nas pernas, no pé, nas mãos, no corpo, sentir dor, sentir vontade de chorar, N situações.
Ela disse, essa aluna, ela comentou que ela não havia recebido no dia da sintonização, mas no dia seguinte ela tinha feito pela gravação e depois ela relatou na live para nós, quando ela foi fazer de novo a sintonização. Ela relatou que ao amanhecer, quando ela acordou, ela passou a ouvir vozes, estava ouvindo vozes e não sabia de onde vinham. E ela foi se apercebendo mais, e ela percebeu que ela estava ouvindo as vozes dos mestres ascensionados. Eu achei, assim, lindíssimo esse relato dela. Realmente, Não é me muito, lembro o muito nome da aluna, é aluna nossa aqui da formação, eu não me lembro porque são muitos relatos, muitos alunos em lives, né, que participam e relatam para a gente as coisas, mas está gravado, tá? Uma dessas gravações aí. Ela passou a ouvir as vozes dos mestres dos registros e foi assim, lindo, impressionante. Então, cada um tem uma maneira de receber diferente, cada um tem uma maneira de sentir diferente. Você não vai dar uma resposta exata para o seu cliente, até porque as terapias energéticas, elas não são ciências exatas. Às vezes eu tenho perguntas de aluno que dizem assim, o quanto vai resolver para mim uma leitura de registros acásticos? Quanto tempo, quantos dias vai começar a melhorar para mim? Não tem como precisar, gente. Não é uma ciência exata. Que eu digo assim, você faz uma leitura agora, daqui meia hora você vai sentir tal coisa, depois tal coisa. Não é assim, tá? É uma terapia energética, cada um recebe de uma forma, cada um tem a sua própria jornada da evolução, e é estar atento para perceber as respostas do universo, as respostas do todo, as respostas dos mestres ascensionados, os mestres dos registros, porque eles estão a todo tempo nos mandando recados, todo tempo nos mandando informações. Nós é que não estamos com a nossa antenazinha, nossa antena aqui na frequência para receber. Nós estamos, às vezes, muitas vezes, presos no mundo de distrações, né? E não estamos atentos. É uma coisa aqui que tira a nossa atenção, outra coisa ali, as preocupações, né? Tem aquela escala de Hawkins, por exemplo, já estudaram a escala de Hawkins? Em cada degrau de evolução, Não. degrau evolutivo em que o ser pode se encontrar. Então, é uma pirâmide e os degraus evolutivos. Eu vou providenciar esse gráfico da escala de Hawkins e vou explicar mais profundamente para vocês numa próxima live. Então, tem os degraus evolutivos na pirâmide, e lá nessa pirâmide, então, ele explicou que tem, por exemplo, o ser, quando ele está no primeiro degrau, a preocupação dele é a sobrevivência. Então, o dia a dia dele, todos os momentos, é a fome, é procurar algo para saciar sua fome, dos seus entes queridos, é se alimentar, certo? Então, quando a pessoa está presa no primeiro degrau, ela não tem a percepção para uma outra coisa. Uma pessoa que ela trabalha 24 horas por dia procurando trabalho para se alimentar, o que nós vemos muito ultimamente, né? Pessoa que está na frequência da escassez, isso é muito grave. Ela não vai ter tempo para ler um livro de evolução da consciência, assistir um vídeo, fazer um curso. Por quê? Porque as necessidades básicas precisam ser supridas primeiro. Aí ele explica, depois o professor Hélio Couto também explica muito isso. O segundo degrau, né? O ser humano, existem bilhões de pessoas que estão ali presas no segundo degrau. Ultrapassaram o primeiro, já tem com o que se abastecer, se alimentar, mas estão presos no segundo degrau, que são dos relacionamentos. Então, Aqui, quantas... Oi? Aqui. Sim, Luísa, tá falando? Não, isto é porque eu ainda estava me adaptando a poder te ouvir. Sim, tá bom. Pessoas ligadas na internet. Vou fechar aqui o microfone, vou fechar. Então, vejam bem, quantas pessoas, o professor Hélio Couto e vários outros estudiosos, né, da evolução da consciência explicam, e baseados na escala de Hawkins, no segundo degrau, milhões e milhões de pessoas estão. Quem você não conhece? Quantas pessoas vocês não conhecem? Ou nós mesmos, às vezes, passamos o nosso dia todo distraídos, preocupados com a questão de relacionamento.
Ah, porque eu estou separado, porque não está dando certo, eu não estou me sentindo bem, ou então porque eu estou em um relacionamento abusivo e eu não consigo me sentir bem, e a minha mente está preocupada com isso, e eu sinto ansiedade devido a isso. Aí, devido à questão do relacionamento, às vezes já vai para outras situações que pode ser alcoolismo, ansiedade, irritação, ou seja, a pessoa leva todo o seu dia, as 24 horas do dia, preocupadas em resolver essa questão do segundo degrau. E aí vão subindo os degraus. E o degrau da evolução da consciência, ele está um pouco mais acima. Então, no momento que o ser ele está preso em alguma dessas situações, desses degraus, ele volta. Aí a atenção dele volta e a abertura de percepção também. Ele não tem tempo para buscar essa questão da abertura de percepção, se conectar com os planos mais sutis e superiores. Correto? Concordam comigo? Concordam? Se vocês observarem, né? Pessoas que estão no primeiro degrau, que tem que acordar às 5 horas da manhã, que tem que ir atrás de fazer uma diária, um serviço, um trabalho para ganhar na diária. Ele tem tempo para ir procurar um livro para a evolução da consciência? Tem tempo para parar e fazer uma meditação? Tem tempo para... Não tem, porque ele está preso no segundo degrau. Então, a explicação completa, ela continua... É como você se livrar desses degraus, porque aí, isso aí são as armadilhas da Matrix, né? O ser humano está preso na Matrix, todos nós estamos. Então, conforme você vai subindo os seus degraus, você está encontrando meios de se libertar um pouco da Matrix. Não significa que você vai se libertar totalmente, porque a Matrix é esse nosso mundo de 3D. Se nós estamos aqui, né? Nesse nosso mundo de 3D, nós ainda estamos presos à Matrix, mas nós podemos fazer, sim, e muito, por nós e pelos outros, com a nossa evolução de consciência. Ficou claro a resposta? Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas é porque eu já complementei. Esclareci? Sim ou não? Sim. Obrigada. Então, aí... Esse cliente, às vezes, que ele vem fazer a leitura de registros acásticos com você e ele vai vir cheio de dúvidas, logicamente, porque ele tem N problemáticas que ele quer resolver, não vai resolver todas as problemáticas que ele acumulou energeticamente e traz de vidas e vidas e vidas, vidas passadas, vidas paralelas, vidas alternativas, em uma sessão, tá? Tenho muita atenção com isso, vocês terapeutas, que uma sessão você não vai resolver toda a vida da pessoa, mas você já vai trazer um pouco mais de resultados, um pouco mais de amparo, um pouco mais de ressignificação, realinhamento. Uma outra questão também que ela se torna como se fosse uma armadilha, terapeuta nenhum, ele não é ideal ele utilizar o termo cura, viu? Porque terapeutas não são curandeiros. O que o terapeuta vai fazer é um realinhamento, uma ressignificação. No caso das leituras dos registros acásticos, por exemplo, vai ser visualizado uma questão do passado, ele vai ver algo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer saber se ele tem contratos kármicos abusivos, né, que ele fez no passado, e quase todos nós temos, tá? Quase todos nós temos contrato kármico que de você em uma outra vida ter prometido a um outro ser que você nunca mais iria amar outro alguém, só aquele ser. Então, você vem com esse combinado no campo do registro acástico e no campo do seu subconsciente. Então, de certa forma, o ser, quando ele está preso a essas promessas que ele pode ter feito em vidas passadas, ele vai se auto-sabotar sempre que ele estiver em um processo que pode dar uma evolução na questão do relacionamento. Subconscientemente, ele faz algo, alguma atitude, para que possa honrar com aquele combinado, né? Isso casa um pouco com a explicação também da constelação familiar, né? Que são os ancestrais, os membros mais novos da família, que agem de determinada forma inexplicavelmente, e nem ele sabe. É porque no campo, né, do inconsciente, no campo mórfico, no caso da constelação familiar, tem aquela informação daquele ancestral. Então, ele, para honrar aquele ancestral, ele se auto-sabota.
A mesma coisa vale para os registros acásticos, com contratos abusivos feitos no passado. Ou, por exemplo, em uma outra vida, você foi uma pessoa muito religiosa, de alguma devoção religiosa, e você fez a devoção, né, os votos de pobreza. Isso é muito comum também. Votos de E o da pobreza. abnegação também, o da Hã? abnegação, o voto de abnegação, que é Abnegação a pessoa deixar de ter qualquer tipo de prazer só para satisfazer o prazer dos outros, não é? isso. E Também é aí, muito e não se autossatisfazer, né? isso. E o de E celibato e tudo mais, isso é tudo votos que, na realidade, a pessoa deixa de ter o seu próprio prazer, deixa de ter as suas próprias coisas, a sua própria forma de estar, para poder sempre. Aliás, tanto o do celibato, da pobreza, da isso. abnegação, são todos muito virados à religiosidade, mesmo o da E, fidelidade eterna, porque a fidelidade eterna muitas das vezes não era com um ser, mas era para com Deus, não é? E é. portanto, quase todos eles estão ligados à religião. Sim, a fidelidade eterna, exatamente. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela continua então presa a esses votos, e cada vez que surgir alguém bacana na vida dela, algum relacionamento bacana, ou a questão da pobreza, surgir oportunidades para que ela cresça, o que ela vai fazer? Ela própria se auto-sabota. Nem ela sabe por quê, porque está a nível subconsciente, está a nível de informação de campo acástico, ou seja, a informação que está no éter, né? E que o subconsciente acessa, mas o consciente da pessoa, o nosso consciente não tem noção. Então, com a leitura de registros, se faz o quê? Se faz essa viagem, que vai unir o consciente ao subconsciente, e muitas vezes a pessoa não entende a mensagem, o que ela viu, o que ela visualizou, a mensagem que recebeu. Por quê? Porque é de vidas e vidas e vidas, e ela, quando nós viemos em outras vidas, vidas novas, a gente vem com o esquecimento. Então, mas essa conexão com o campo acástico, ela existe 24 horas no dia. 24 horas no dia você está conectado ao seu campo acástico e você está criando também novo campo acástico, né? Não só com o que passou, não devemos nos preocupar apenas com o que passou e ir lá e resgatar essas memórias. Sim, é importante, mas você se preocupe e esteja atento com o que você está criando daqui por diante. Quais são os registros que você está deixando impresso no seu campo acástico? Coisas boas ou coisas negativas? Porque tudo que parte do ser energeticamente, ele vira uma bola energética, né? Mas é a sua criação. E a criação, uma hora ela volta para o seu criador, tá? Então, quando se diz assim, a lei do retorno existe e tal, é esse princípio aí, certo? Esse princípio do estudo quântico, que o que parte, né, do seu criador volta para ele. Então, muitas vezes a pessoa ela está presa no passado, querendo descobrir o que aconteceu no passado, mas não está nem aí com o que é que ela está criando para o seu futuro. E nós, como terapeutas, vocês como estudantes, né, da evolução da consciência, tem que estar todo o tempo se auto-observando. Esse é o exercício primeiro e é o mais difícil, a auto-observação. Certo? É uma dica que eu já dou para vocês, que é uma vida de prosperidade, que é uma vida de abundância, que é uma vida de paz, promova a paz. Quer uma vida de prosperidade? Promova a prosperidade para o seu próximo. Quer uma vida de amor? Ame. É por isso que nós vemos muitas vezes essas mensagens holísticas, mensagens, né, positivas, elas falam isso, mas é embasado no quê? Nisso daí, tá? E os registros acásticos, eles trabalham todo o tempo em cima disso. É a raiz de tudo. Então, por isso que quando você faz uma cura acástica, uma ressignificação no acástico, você está ressignificando na raiz do problema, porque ele tem o poder de te mostrar lá exatamente onde se originou. Eu já fiz leitura de registro acástico com clientes que ele se visualizou e olhava para o chão e dizia que não era um chão como o chão nosso, né, da Terra, não era Terra, era um lugar diferente, era um outro orbe, era um outro planeta. E ele foi levado para lá. Foi quando ele fez um contrato kármico abusivo, certo? E aí nós fizemos essa limpeza e a ressignificação. Você, como terapeuta de registros acásticos,
vai utilizar todo o passo a passo e você vai adequar ao seu modo de trabalhar. Você levou o seu cliente até lá, ele visualizou, ele está em um outro local, e aí, o que você faz? Você pode utilizar as frases de cura, você pode utilizar os decretos que estão nos PDFs, certo? Você vai colocar o seu cliente frente a frente, você peça que ele olhe, muitas vezes ele pode sentir medo. Aí eu acho que no grupo de vocês não, num outro grupo as colegas comentaram, mas que eu não expliquei, e se a pessoa sentir medo, e se a pessoa tal, começar a chorar 90% choram, certo? Mas não é aquele medo desesperador. E outra coisa, começou a sentir medo, você já pede para a pessoa, respire fundo, observe que você não é esse ser que você está vendo ali. Aí, tá vendo aqui, ó, você é a Maria, você está visitando a Maria do passado, você vai ambientar a pessoa, vai lembrar que ela é aquela Maria de agora, ela não é aquela Maria que está lá no passado. Aí você já vai acalmando o seu cliente. Você vai continuando, observe, você, a Maria de agora, é uma Maria forte, empoderada, de sucesso, então você utiliza todas essas qualidades, mesmo que ela não se sinta, logicamente, que se ela procura tratamento de alguma coisa, ela não está se sentindo muito bem, mas você vai induzir, porque conforme você vai induzindo, ela vai sair da sua terapia se sentindo assim, ela vai sair se sentindo forte, se sentindo empoderada, se sentindo uma pessoa de sucesso, porque você induziu no subconsciente, tá? Isso aí faz parte de todo o processo de ressignificação e melhoria do seu cliente. Então, você continua. Você é aquela Maria, olha, aquela Maria de lá é de antes, mas você não é mais ela, você está aqui para ajudá-la. Chegue mais perto daquela Maria, aí ele vai, chega. E o que você está vendo? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a pessoa que eu relatei, né? Que estava num outro orbe e fez um contrato kármico. Aí, olhe para frente, quem era? Era um ser todo negro, era um ser mesmo bem, bem escuro. E o que ele tem? Ele tem um papel na mão. Então, você está aí do lado que você vai dar força para essa outra Maria que está nesse local, que viveu essa vida. Você vai dar força para ela agora. E nós vamos dar o comando. Então, agora aí é a hora de pedir aos mestres, os registros acásticos, anjos, arcanjos, guias, amparadores, anjos da guarda. Sempre comigo trabalho com a egrégora, o mestre Saint Germain e Arcanjo Miguel. Então, eu sempre peço auxílio dos dois, juntamente com os mestres registros acásticos. O que você vê? Perguntar para a pessoa, o que você vê, como você se sente, como a Maria agora se sente. Ela está se sentindo melhor, por quê? Porque tem eu aqui para ajudá-la, entendeu? Então, olhe para o ser, e o ser não queria dar o contrato de jeito nenhum. Então, a gente pede auxílio aos mestres dos registros, entregue o contrato, entrega na mão do outro, ele tem que entregar, porque não é dele, tem que entregar, ele entrega, os mestres de luz, eles auxiliam, entrega o contrato, a pessoa rasga, coloque no fogo, qualquer coisa que vá denotar e mostrar e comprovar que foi destruído, certo? Coloca no fogo, queima, rasga. E agora peça a esse ser escuro, né? Que se ele aceita ir para a luz, pede que os mestres dos registros, de novo, pede ajuda aos mestres dos registros, eles vêm prontamente, sempre. Muitas vezes o cliente visualiza os mestres, visualiza seres das egrégoras deles, certo? Ou às vezes visualiza a sua egrégora, você pede ajuda da sua egrégora particular também, para essa situação. E aí, 99,9% das vezes, os mestres registros levam esses seres para a luz. E são dissolvidos, são transmutados em luz, e fica tudo em paz. E aí você dá o comando para o seu cliente novamente, que ele volte naquele momento que tem no PDF, né, a bola dourada, no campo acástico, e você pode dar o comando para mais outra situação. Por isso que eu digo, não mais do que 3 ou 4 perguntas, porque senão você vai ficar um dia inteiro trabalhando com o seu cliente. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Falei demais? É sempre bom ouvir quem sabe mais que nós, não é? Não é nem a questão de saber mais, né? A questão assim, Me lembrou da gente... quando eu fiz regressão. Isso, é quase, né? Eu tinha uns 25 anos.
Olha aí que legal. É a questão mesmo de colocar em prática, e vocês também vão colocar em prática. Já temos alunos da formação Infinity colocando em prática, já temos alunos já tratando outras pessoas, já tem o ex-aluno que já está ajudando outras pessoas com a mesa akáshica, pessoas com problema de saúde. Me relatou de ontem para hoje a senhora acamada com a mesa akáshica, ela já melhorou na hora, já se levantou. E assim, as coisas estão acontecendo e é maravilhoso. Vocês são multiplicadores. Certo? Então, qualquer terapia que for fazer, não é para fazer com o medo na frente, com a insegurança. Porque houve em alguns grupos, algumas alunas, mas você não explicou se acontecer um ataque, se acontecer... Não vai acontecer, gente. Vocês estão amparados, vocês fizeram oração de abertura, vocês pediram auxílio de toda a egrégora dos mestres registros, pediram auxílio da egrégora de vocês, não tem que já ir pensando coisa negativa, é ir pensando coisa positiva. Eu, por exemplo, já tem 3 anos que eu faço leituras de registros e trabalho com isso, que eu montei o curso já tem 2 anos, eu nunca tive histórico de negócio de ataque negativo, certo? Combinado? Certo. Vamos fazer a oração de abertura, vocês vão fazer as leituras de vocês. Vamos fazer a oração de abertura, em sequência o decreto de sintonização, e aí sintonizados vocês vão ter mais força ainda para fazer a leitura. Mão no coração, a mão dominante, tá? Respira fundo, profundamente. Se puder colocar o pé no chão para aterramento. 3 respirações fundas. Muito bem, isso mesmo. Eu ativo agora a minha conexão com vocês e a conexão de vocês com os registros. Estejam abertos. Sintam-se merecedoras. Sintam-se empoderadas. Isso mesmo, muito bem. Pedido de proteção de Deus. Repitam mentalmente. Pode continuar de olhos fechados, repetindo mentalmente comigo. Ante a grande presença do Eu Sou, invoco a orientação e o conselho dos meus amados mestres ascensos. Sintam o chakra de vocês vibrarem, chakra do coração. Guias espirituais e seres de luz de todo o universo. Eles intercederam por mim, perante os guardiões dos registros akáshicos. E me permitem acesso aos meus arquivos. Diga seu nome de nascimento. Para que eu possa me inundar em sabedoria, paz, luz e amor incondicionais da graça de Deus. Ante a grande presença do Eu Sou, confirmo que meus registros akáshicos estão agora abertos. Agradecer 7 vezes. Obrigada. 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 Agora vamos ao decreto de sintonização. Alinhamento das consciências divinas, a ferramenta. Mas podem repetir mentalmente comigo. Eu sou ativar o alinhamento das consciências divinas de... Diga seu nome de nascimento. Reconectando ao seu eu superior. Eu sou ativando o resgate monádico. Localizando e unindo a sua mônada em todos os corpos que estejam ligados e em todas as dimensões que se manifestam.
Eu sou o eu sou. Eu sou o poder de canalizar a luz e de trazer bênçãos e milagres para o mundo físico. Eu sou a certeza absoluta no todo, que rege o universo, nas suas sincronicidades e na sua sabedoria. Eu sou a manifestação do divino. Eu sou o poder de manifestar, de magnetizar, de curar, de ressignificar, de projetar e de perpetuar. Eu sou a gratidão infinita ao que foi, ao que será e ao que é. Sintam as palavras com o coração, sentimento e emoção, gente. Eu reconheço a centelha divina em mim e em cada um que cruza o meu caminho. Eu celebro a vida. Eu compreendo a figura completa. Eu vejo em cada desafio e em cada bênção uma oportunidade para revelar luz através do meu crescimento pessoal. Eu sou o amor. Eu sou a gratidão. Eu sou a compreensão. Eu sou o compartilhar. Eu sou o receber. Eu sou a causa. Eu sou o co-criador. Eu sou um com a luz e com o todo. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou ativar alinhamento das consciências divinas para, diga seu nome de nascimento. Eu sou ativar pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Elevado à terceira potência. Agora sintam. Sintam o download energético. Apenas sintam.
Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namaha, 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 Sharanam Ganesha. Agora, vocês podem ler a resposta de vocês ou já fazê-la mentalmente, se vocês já se lembram. Continuem meditativamente recebendo as respostas a essas perguntas. Eu vou continuar com o mantra e vou dar 5 minutos para vocês receberem. Vocês vão recebendo e vão escrevendo, porque o escrever faz parte da cura akáshica, certo? Conforme recebe, escreve.
Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Então, voltando aqui agora, abrindo seus olhos. Vou pedir que vocês façam um relato de vocês. Ao final, nós vamos fechar os registros. Não deixem a live antes de fechar os registros. Se porventura alguém cair, a internet cair, alguma coisa, feche seus registros sozinho em casa, tá bom? Quem é o primeiro que gostaria de falar? Eu posso falar? Sim. Então, eu fiz a pergunta, né? Qual é o meu propósito de vida? E aí veio a resposta, né? Que eu estou no caminho certo. Para eu trabalhar com a cura vibracional, trabalhar com a energia de cura, trabalhar sempre para a luz. E a outra pergunta foi qual a crença que me impede de prosperar? Aí veio a resposta, né? Que tem crença de escassez implantada. Você pode pedir numa próxima leitura para limpar a crença. Só de você receber a resposta e você anotar e deixar guardado, as anotações vocês deixem guardadas, a cura ela já vai acontecendo, o alinhamento, tá, gente? O alinhamento. No caso, a cura akáshica. Gratidão, Messia. Maravilhosa essa conexão, viu? Você se emocionou um pouco, né? Sim. É lindo, não é? A gente se emociona, a gente se sente em casa. E o cardíaco, assim, pulsando bem forte. É isso aí. Abertura e conexão do cardíaco. Gratidão pela participação, viu? Próxima. Vamos lá, gente, bem rápido, falando. Abre o microfone e fala quem é próximo. Bem, já que ninguém fala, eu vou falar, né? Pode falar. Então, uma das questões que eu coloquei foi como é que eu poderia curar toda a minha parte portanto, da minha parte feminina, né? Da minha área sexual. E o que apareceu foi uma estrada bem longa, bem escura, só com uma luzinha lá ao fundo. Uhum. Portanto, eu acho que já... Você está no caminho.
Você está no Exatamente. caminho, né? Em busca da Exatamente. luz no fim do túnel. Aí, quando é assim, já Exatamente. reforça e pede aos mestres registros para antecipar logo isso, acelerar essa cura, limpar, ressignificar, entendeu? E aí fecha os olhos, medita pedindo, e eles fazem, tá? Você visualiza e Ok. eles fazem. Mais outra pergunta? A outra tinha a ver com como é que eu poderia curar na íntegra a relação que tenho com o meu filho. Está um pouco mais baixa a novo. sua voz. É que eu estou aqui num quarto, eu estou em Ah. Portugal, já temos o pessoal todo a dormir cá em casa. Já é a noite aí, né? É. Tá. E então, o que eu perguntei foi como é que eu poderia curar toda a minha relação com o meu filho mais novo. E aquilo Sim. que apareceu foi assim uns olhos gigantes. Só, mais nada. Uns olhos gigantes, assim com umas sobrancelhas grandes, uns olhos gigantes. Portanto, Se não sei, eu acho que olhar, tem a ver se com... auto-observar, Exatamente, eu acho que tem a ver muito com a observação. se auto-observar, observar o outro, observar o ponto de vista do outro, talvez também que você está sendo acompanhada pela sua egrégora espiritual, você está amparada, eles estão te olhando. Peça aos mestres registros que eles mostrem para você em sonho ou em outros tipos de mensagem para aclarar mais essa resposta, que às vezes vem, viu? Tá Ok. bom? Obrigada, Simone. Tá, obrigada. Gratidão, Sandra. Vamos Obrigada. lá? Um beijinho. Próxima. Simone Rosimeire. Oi, Rosimeire. Então, hoje é minha primeira vez, tá? Eu creio que seja isso que eu senti, o que eu pedi. Eu tenho um problema de família, sobre a herança. E aí veio assim, meu mentor, eu vi um índio muito grande, muito forte, muita luz. E ele pede para reunir os herdeiros, reunir os filhos, conciliá-los, perdão, desculpa por tudo. Aí pede para o filho onde cuida disso tudo, que é o meu irmão Enéas, e meu pai, onde eles têm um conflito, os dois. Aí pede para unir os dois e acabar com esse conflito. Aí, após isso, tudo vai dar certo. Bacana. E, Você entendeu a sua resposta, então? Você entendeu, né? sim. Aí, sobre minha filha. Esse medo, né? Mudança, 16 anos. Tá travando, Rosimeire? Ah, tá travando? Isso aí. Minha filha. Sim. Envolvê-la numa luz durante 7 dias. Que bacana. Então, é uma terapia que você pode fazer por Então, ela, né? é o que eu, ó, Está ao é o que eu vi, seu o que eu alcance, senti. né? E o que Está ao seu... é o que eu entendi é isso. É uma coisa assim, sabe quando você parece que você vê alguma coisa abrindo assim dentro de você, o olho está fechado, mas você tá expandindo alguma coisa, ficando grande, maior, Sim. quente, não sei. É Muito assim bom, mesmo. muito bom. É assim mesmo. Maravilha. Gratidão, Rosimeire. É isso aí. Gratidão. Quem mais? Próximo. Vamos lá, gente. Tem bastante gente aqui. Cada um falando de uma pergunta só, pelo menos. Não, né? Está me ouvindo? Sim, Luísa. Luísa Luz, isso. Eu perguntei a respeito desse meu novo olhar, desse aprendizado maravilhoso, gratidão. E o que me foi dito que estou no caminho certo, que terei excelente êxito. E vi muitos olhos enormes a me olhar e eu me vendo nos olhos nessa caminhada. Achei belíssimo, estou muito grata.
Que bacana, Luísa. E Bacana eu já mesmo. já programei, já me organizei. Vou conversar com meu esposo e com meu filho, que eu tenho um casal de filhos belíssimo, que eu os amo, 2 netos. Vou fazer uma sala para mim, holística, aqui na minha casa. Na primeira sala será essa, para poder ajudar a trabalhar e progredir. E ajudar o universo e a quem precisar. É isso aí. É isso Gratidão, aí mesmo. gratidão. Boa sorte, foi um Gratidão. prazer enorme. Gratidão pela participação, pelo feedback maravilhoso. Muita paz. E através do sono, vejo, sinto e trabalho muito. E sou muito grata por isso. Através Que dos lindo. sonhos. Lindo isso. Cavaleiro da Luz. Um abraço. Bacana. Um beijo do coração. Tudo de bom. Beijo. Através da Luísa também, Luísa, que me encaminhou. Francisca Almeida e Luísa me encaminharam para esse belo curso. E é só gratidão a todos. Vamos crescer e ajudar o nosso universo tão carente. Não é isso, minha querida? Verdade. Um abraço. Boa sorte. Gratidão. Quem é a próxima agora? Abre o microfone para falar. Vamos lá? Para a gente não se alongar muito, já estamos em 1h e 5 minutos de live, porque senão fica muito longa também depois. Olá a todos, vou falar. Aqui está a Diana, mas sou a Helena. Ah, Helena. Helena dos Santos. Simone, na meditação eu senti muita coisa. Minha mente, chegando ao fim, não consigo decifrar nada. Não consigo receber as mensagens. Vem muita coisa à mente, só que depois não consigo decifrar. Por muito que eu vá escrever, sonho muito também. Só que às vezes tento acordar e escrever, só que há algo que está fechado ainda, que ainda não é hora. Mas sentiu, significa que se conectou e recebeu. Sim, senti. É como eu disse antes, há pessoas que comentam que não conseguem transmitir em palavras, né? Era muita imagem, era muita... mas não, no final não consigo decifrar. Tranquilo, Diana, aos poucos você vai conseguindo, tá bom? Tá, muito Gratidão, grata. querida. Beijo, boa noite para todos. Beijo. Quem mais? Márcia já falou? Não estamos te ouvindo. Vai digitar? Estou com problema no micro, tá bom. Depois você pode, na semana, né? Eu vou abrir o grupo amanhã, aí vocês comentam, tá bom? Ou eu abro rapidinho agora para vocês comentarem as expectativas de vocês. Quem mais agora? Obrigada, tudo maravilhoso, gratidão. Gratidão, querida. Quem falta falar? Mestrinha, quem é a mestrinha? Tatiane, vamos lá, mestrinha. Olá, boa noite. Boa noite. Estou a falar de Portugal e talvez esqueci-me da nossa diferença horária e com muita pena minha falhei esta live, embora já tenha acompanhado as outras 2 gravações anteriores, mas achei que isto seria importante para mim. Mas já agora deixe-me colocar a questão. Eu posso de qualquer das formas fazer... ativar a egrégora através da gravação ou preciso sempre do live? Pode. Através da gravação pode, tá? Eu gostaria. Tá, obrigada. Daqui 15 dias teremos outros, são lives quinzenais de ativação, tá bom? Obrigada. Tá bom, querida, gratidão. Obrigada. Quem ainda falta falar? Tatiane, Eliane, Roberta. Vamos lá, gente? Deixa eu ver aqui na segunda. Lucimeire já falou, né, Lucimeire? Não? Fala, Lucimeire. Quer falar? Você se emocionou, né, que eu vi. Então, tá bom. Então, gente, boa noite, Simone, que é a Tatiane, sem fone. Muito bom, mas ainda não senti nada. Tá bom, Tatiane, mas você vai sentir, com certeza. Continue praticando, tá? Eu vou finalizar, como não tem mais participantes que queiram falar. Então, gente, é isso, tá? É treino
E treino é muito treino, muita conexão. E, às vezes, bastante emoção. Tem participantes que eu percebi estar emocionada, teve uma vivência interior bem importante. E é isso aí mesmo, é tudo de bom. É maravilhoso a leitura dos registros. Gostaram? Simone, posso falar? Pode. Joana Oi. Pereira, estou a falar de Portugal também. Eu senti no início, depois de, mesmo durante a abertura e depois, uma má disposição, uma vontade de vomitar. Não o fiz, não cheguei a ver este facto, mas realmente senti muita má disposição. E quando fiz as perguntas, a primeira, qual é que era o meu propósito de vida, o meu corpo andou em círculos. Eu estou sentada com os pés no chão, ele circulou da direita para a esquerda, portanto, ao contrário do sentido horário. E pronto, não sei o que é que isto quer dizer, e também foi para a frente e para trás. Círculo e frente e trás, eu não consigo identificar. Se situando, se colocando mais centrada no seu caminho, no seu propósito de vida, quem sabe? Se norteando, se auto-observando, tipo assim, quem sou eu, onde estou, qual é o meu caminho realmente, se posicionando. Entrando, pode ser, né? Uma das leituras possíveis, certo? A questão do mal-estar, vontade de vomitar é normal. Gente, vocês como terapeutas também, vocês estarão conectados aos clientes de vocês e às vezes vocês também podem sentir isso, tá? Podem sentir as sensações do seu cliente. Na constelação eu sinto, às vezes, na mesa akáshica sinto, às vezes na leitura de registro sinto, mas agora eu já ancoro mais com os cristais, né? É porque minha câmera quase não mostra. Eu utilizo o bastão de cristal, bastão Atlante. Aí, ó. Então, isso tem me ajudado bastante. Não sinto mais o que o cliente está sentindo, o que o aluno está sentindo. Certo? Você pode utilizar. Eu, por acaso, também estou com os meus cristais todos aqui ao pé de mim. E pronto, e cada vez que faço uma terapia, por acaso ontem foi o caso, não sei se eu própria absorvi, terei que fazer uma limpeza também, possivelmente. Então, isso provavelmente uma limpeza em você, uma catarse, e isso é bom, tá bom, gente? Obrigada, Simone. Gratidão, Joana. Obrigada. Helena, espero fechar os registros primeiro para você sair, querida. A Roberta está avisando. E é verdade, vamos fechar agora, tá? Vamos fazer a oração de fechamento. Mão no coração. Repitam mentalmente comigo. Oração para o fechamento. Eu gostaria de agradecer os mestres dos registros akáshicos, anjos, arcanjos, guias e amparadores, por todo o bem recebido, pelo amor e compaixão. Eu gostaria de agradecer os senhores dos registros akáshicos pelos seus pontos de vista. Eu gostaria de agradecer ao Espírito Santo da Luz por todo conhecimento e cura. Meus registros estão agora fechados. Amém. Meus registros estão agora fechados. Amém. Meus registros estão agora fechados. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Pronto. Registros fechados, sintonização feita, certo? Agradeço a todos que participaram, agradeço aos feedbacks de todos e continuem se conectando, continuem meditando, que é o treino que vai trazer a excelência, certo? E me despeço de vocês. Tchau, até mais. Gratidão. Obrigada, Simone. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.